Olá, irmãos. Vamos hoje estudar uma passagem aqui muito bonita em Salmo 63, um salmo do nosso querido Davi, e como ele tem material para dias difíceis. Salmo 63, eu vou ler até o versículo 8. Salmo 63 faz parte do início do Salmo esta frase, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Há duas possibilidades maiores aqui. Uma é que ele escreveu quando estava fugindo do rei Saul. Vocês conhecem a história. E a outra, parece que mais bem aceita entre a maioria dos intérpretes, é que isso foi anos depois, muito depois, quando ele estava fugindo, basicamente fugindo de Absalão, do filho dele que tentou dar um golpe contra o pai. Lembra que fala que ele roubou o coração dos filhos de Israel para si, colocando-os contra Davi. Ele minou a autoridade, o amor que as pessoas tinham por Davi e tudo. Ele minou devagarinho até causar uma divisão de fato no reino, e ele queria mesmo tomar o reino do pai dele. Então Davi deixou Jerusalém e foi lá para o deserto de Judá. Então pode ter sido aqui, mas quando a Bíblia não deixa muito claro uma coisa, porque não é muito importante para nós tirarmos as lições que aqui estão. Então eu vou ler o Salmo 63, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, em Ti busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Normalmente nós imaginamos, é típico, é quase caricaturesco, imaginarmos alguém no deserto com muita sede, ansioso por um copo d'água, ou tendo miragens, achando que é a visão de algumas árvores ou uma poça d'água, e muitas vezes não é só a impressão, a angústia e até efeitos físicos mesmo na areia que o sol causa e dá uma visão errada. Então aquela ideia de deserto, calor, sede, pouca água ou falta de água. A passagem aqui é poética. O deserto inspirou Davi a buscar a Deus com muita sede. É curioso que em algumas versões, essa aqui diz, numa terra árida, exausta, sem água. Algumas versões dizem, como numa terra árida. Então, ou como uma terra árida. Então, há duas possibilidades aqui, que também não faz muita diferença. Ou ele está dizendo que está numa terra árida e por isso está
ansiando por Deus, ou ele faz mesmo uma comparação, uma figura e com base na realidade do deserto, ele chama então a sua situação de um deserto. E a sua alma então está com sede de Deus. É mais ou menos isso que Davi quer dizer, ou de uma forma ou de outra, a mensagem dele é clara. Ele está com sede de Deus. Ele todo. Interessante que ele não diz aqui, o meu aspecto espiritual está com sede de Deus. Ou quando eu penso nas coisas do alto, e eu vou para um culto, ou leio a Bíblia, eu tenho uma sede de Deus, a minha fé fica assim mais pungente, mais forte, e eu tenho sede de Deus. Agora, no dia a dia, nem tanto. Eu tenho as minhas coisas, meus exercícios para fazer, as minhas atividades comerciais ou profissionais e tudo. É meio separado. Tem a minha vida espiritual e a minha vida aqui na terra. Tá? Nada disso. Aliás, a Bíblia desconhece esse tipo de separação, de dicotomia, que hoje nós fazemos muito. E não é. Você observe que ele estava totalmente sedento de Deus. Corpo, alma, tudo. É a forma dele dizer que é o ser dele inteiro. É como se dissesse, se o meu organismo estiver servindo a algo, alguém neste mundo que não seja a ti, não me interessa. Algum tipo de vida que eu estou tendo no uso do meu corpo, aliás, nós só podemos ter um tipo de vida aqui em termos de realizações, de ações, de atividades, com o uso do corpo. Mas é como se fosse assim, a minha pessoa inteirinha não tem muito sentido se não for com Deus. E eu estou com Deus, eu estou precisando de Deus, não só minha mente, não só meu espírito, mas eu todo estou precisando de Deus. Tudo que envolve a minha pessoa está com muita sede de Deus. Então Davi, no deserto real, ele joga para si a figura do deserto. Eu estou no deserto e estou com sede, muita sede. O que é que você definiria como o seu deserto? Estou num deserto grande. Por quê? Falta de dinheiro. Tá brabo. Estou sem condições financeiras, tudo que eu faço dá errado e já estou no ponto de fazer uma dívida para pagar outra e tá ruim. É um deserto grande. Eu só consigo ficar pensando nisso e tenho responsabilidade com minha família e tal. Não, o meu deserto mesmo é solidão. Solidão, já estou adulto, já estou viúva, ou eu não casei, ou eu mesmo casei, estou com 3 filhos, eu ia dizer 10, né? Mas hoje em dia ninguém nem imagina isso. Eu tenho 10 primos de uma tia só, mas não se fala mais nisso. Seja como for, alguém pode ser casado, ter um monte de filhos e ter solidão. Solidão, especialmente no mundo de hoje, em que há muito individualismo. Então, eu me sinto muito só. Aí é quando eu tenho o meu deserto. Pois para mim estar num deserto é minhas dores. As dores, o médico já disse que até não são tão graves, mas são crônicas e eu vou sempre ter. Quando eu amanheço assim, já todo dolorido, é horrível. Aí é o meu deserto. Eu fico pensando se alguém diria assim, não, o meu deserto é quando eu me sinto meio longe de Deus. Esse é o meu deserto. Não é doença, não é pandemia, não é Covid-19, não é quarentena, não é isolamento social, e mil motivos que todos nós temos para ficarmos tristes, chateados, ou até meio deprimidos, ou deprimidos e meio ansiosos, tudo. Todo mundo tem seus motivos para grandes preocupações, sem dúvida. E chamar isso de um deserto não estaria errado, não. Mas
para Davi, e eu acho que para um crente forte, um crente que tem a alma mais ligada com Deus, o deserto deste crente é a distância, o distanciamento de Deus quando está um pouco sem graça com Deus. Independente da sua saúde física, independente da saúde da sua conta bancária, independente da situação de violência ao redor ou de doença ao redor, independente, porque alguém pode estar muito bem, muito tranquilo e com dinheiro, inclusive, tudo beleza, mas a alma está ali mirrada, está com sede. Esse é o deserto que deve doer no coração do crente. E essa é a situação, por excelência, que o crente deve qualificar como deserto. Versículos 2 e 3. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então, no deserto, Davi sente saudade da sua adoração lá no santuário da época, quando ele almejava, agora longe, ver a Deus com toda a sua glória. Agora, parece que mais do que a glória, o que mais tocava Davi e sensibilizava Davi era a graça de Deus. Quando ele diz aqui, porque a tua graça é melhor do que a vida. Eu estudei um pouquinho a palavra graça no hebraico, porque nós estamos muito acostumados em ver essa palavra no Novo Testamento, já na outra língua, mas traduzida por graça também, mas no caso em grego, que significa de uma maneira mais pontual, favor imerecido, definindo de uma maneira bem rápida, é aquele tipo de amor, de atenção e de carinho que Deus tem a cada um de nós, até o ponto de nos salvar sem merecimento algum. Então, essa palavra é bem mais focada quando se traduz do grego no Novo Testamento. No hebraico, esta palavra ela tem uma conotação muito larga, é interessante, inclusive várias versões são diferentes umas da outra quando falam aqui. Umas têm, antes disso, o que significa esta palavra? Ela pode significar bondade, amor, força, benignidade, fidelidade. Tudo isto pode estar incluído nessa palavra em hebraico. Aliás, o hebraico não é uma língua muito rica em detalhes, em muitos sinônimos, então é comum uma palavra só significar muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente tem, talvez pelo contexto, deduzir uma coisa a outra. Por isso é que uma tradução diz amor, outra diz gentileza de Deus. Gentileza, sim mesmo, love kindness em inglês. Outras dizem tua bondade, outros dizem fidelidade, outro diz a tua força na tua fidelidade. É uma mistura, na realidade, dessas palavras. Ah, pastor, mas assim ninguém sabe o que Davi quer dizer. Sabe. Sabe o que Davi quer dizer aqui, eu acho? Olha, Senhor, o resumo, o conjunto das tuas virtudes é melhor do que a vida. O que tu és, a tua pessoa. Tu és bom? Pois está valendo. A tua bondade é melhor do que a vida. Tu és misericordioso? Está valendo. A tua misericórdia é melhor do que a vida. Tu és gracioso a ponto de nos eleger em Cristo antes da fundação do mundo e nos perdoar se nós merecermos. Ele é que merece Cristo, mas nós só porque cremos nele somos perdoados. Graça enorme. Tu tens graça, muita, pois é melhor do que a vida. A tua fidelidade, isso tem preço. A tua fidelidade a mim, tu és fiel, pois a tua fidelidade é melhor do que a vida. Então o que eu entendo aqui é que Davi não está muito preocupado com a conotação que ele vai dar a essa palavra aqui, no original como ele utilizou lá. É como dissesse, qualquer uma dessas virtudes, qualquer um desses atributos, pode escolher, que qualquer um delas
Qualquer uma delas é melhor do que a vida. Ou seja, resumiria tudo da seguinte forma: a tua pessoa, o conjunto de tudo que tu és, é melhor do que a vida. Irmãos, essa informação aqui, ou esse sentimento de Davi, é muito forte. É muito forte. Melhor do que a vida. A própria vida. Tudo mais, tudo que você pode imaginar aqui embaixo, e obviamente quando ele fala em vida aqui, fala dentro de um contexto agradável, porque não teria muito efeito dizer que a graça de Deus é melhor do que um terrível sofrimento aqui. Quase qualquer coisa é melhor do que um terrível sofrimento. Então, quando ele diz melhor do que a vida, ele está aqui dizendo que a vida é o maior patrimônio que alguém tem. O maior patrimônio que alguém pode imaginar nesta terra aqui, o que é? É a sua vida. Então ele diz logo: olha, Senhor Deus, o que tu és é melhor do que a vida. Se eu tiver de perder a vida, para não te perder, troco na hora. Se eu tiver de te perder, para poder segurar a minha vida aqui, péssimo negócio. A minha vida aqui só tem sentido à luz da tua pessoa e da relação que eu tenho com a tua pessoa. Tirando isso, pode ser a vida de um rei, que aliás ele era. Se estava fugindo de Saul, Meripode não era rei ainda, mas se ele estava fugindo de Absalão, do filho dele, parece que era o caso, já era rei, sim, e muito poderoso. Pois bem, tudo que eu tenho de poder, de qualquer pessoa pode imaginar de bom, de agradável na vida, não vale nada sem a tua pessoa. A tua graça, tua misericórdia, teu amor, tua fidelidade é melhor do que a própria vida. Irmãos, o efeito que isso tem, no coração de uma pessoa que está com risco de ficar doente, com risco de pegar uma doença grave, que para uns não é grave, para outros que é outro mistério dessa doença terrível que nós estamos enfrentando, essa pandemia aí, é que tem gente que pega e mal sabe que pegou. Eu passei um dia aí meio mole, sem gosto de nada, sem cheiro, aí fiquei bom. Eu devo ter tido a tal dessa Covid aí. Aí chega o outro, está aqui, demora talvez 2, 3 dias para ir para o hospital, porque é só um mal-estar, uma pequena falta de ar e tal. Quando chega lá, vai entuba e morreu. Tem relatos dos dois jeitos. Não é porque ele era velhinho, tinha 90 anos, é por isso que ele morreu rápido. Não. Tem casos de pessoas com 40 anos, com 50 anos, que estão morrendo assim também. O número é menor, claro, mas tem casos. Então, na realidade, qualquer um está sujeito a, primeiro, pegar essa doença. E parece que a grande maioria vai pegar por causa do altíssimo nível de contaminação, como todo mundo pega gripe. Aí, será que esse ano eu vou gripar? Ai, eu estou numa ansiedade. Não fica ansioso não, porque a probabilidade quase certa é que você vai pegar uma gripe. Ao longo deste ano, ora, tem gente que pega quase todo mês. Então, não é apavorante a ideia de que vamos pegar um vírus altamente contaminoso. Não, porque ele é assim mesmo, contagiante ou contagioso. Então, que parece que a maioria vai ter, vai. A questão é o grau que vai ter, como vai se tratar, a capacidade dos hospitais e das suas respectivas cidades de atenderem esta demanda, esta necessidade. Esse é o problema. Mas o fato é que todo mundo está com uma espadazinha na cabeça, de ter uma doença que pode ter efeitos muito pequenos ou efeitos até mortais. Aí minha vida está em jogo. Supondo que a resposta seja sim. Aí você, peraí, eu tenho alguém que é muito mais valioso para mim do que a minha própria vida. É o meu Deus, a graça dele, o poder, a força, a misericórdia, a fidelidade, não tem problema.
Então o que eu tenho de mais precioso, mais do que a minha própria vida, que para o que não tem Deus é o máximo. Perder a vida é uma coisa assim, é perder tudo. Para o crente, perder a vida não é perder tudo. Aliás, é até a maneira de se encontrar com esse Deus cuja graça é tudo para nós. Então, e outra coisa que é bom lembrar, não é para ficarmos apavorados com o risco de vida de se pegamos um coronavírus, porque, irmão, irmã, risco de vida, uma criança que nasceu hoje de manhã tem, claro. Então a gente vai atravessar uma rua, tem risco de vida. A gente respira, tem risco de vida de não estar com ar, com a dor aqui, com a dor ali, tira um raio-x, dá um problema. Todo mundo, claro, é só ver as estatísticas, todo tipo de doença, engasgo, tropeção, raio na cabeça. Então não é para ficarmos mais apavorados do que é razoável com a tal desta Covid. E eu tenho que ter cuidado para não pregar mais sobre a Covid do que sobre o Salmo 63. Eu quero chamar a atenção para um aspecto que ele fala que a graça de Deus é mais importante do que a vida, no contexto de que ele está com saudade do santuário onde ele glorifica a Deus, onde ele se lembra da glória de Deus. Eu te contemplo no teu santuário para ver a tua força e a tua glória. Aí ele fala que a graça de Deus é melhor do que a vida. Ou seja, parece que para Davi, a adoração que ele tinha a Deus só tinha sentido se era ligado com a prática do dia a dia dele, de como é que ele levava a sua vida cotidiana, essa relação com a adoração que ele tinha a Deus. Outra, nem outra, ainda consequência desse dualismo, dicotomia que a gente tem, de que é a minha vida espiritual e aqui é a minha vida aqui na terra, como pai de família, como profissional e tal. Não. Para Davi era a mesma coisa. Então a adoração dele era ligado com a vida dele. A vida dele nem tinha sentido se não fosse o Deus a quem ele adorava no santuário. É tudo interligado. Então, qual o efeito prático da sua adoração? Ela tem efeito prático. Você vai a um culto e volta da maneira como veio? Quando eu digo da maneira como veio, é na prática. As aulas que você ouviu, a aula que você ouviu no domingo e as pregações, as músicas, os hinos, os solos, fizeram com que você no dia seguinte chamasse aquele companheiro de trabalho e pedisse perdão a ele? Isso é um efeito prático da adoração. Eu quero dizer isso. Então o crente vai lá, adora a Deus, ou podemos falar também na oração, o crente em casa, no seu quarto, se tranca ali, ora, aí sai praticamente igual. Ele gosta da oração, pensa em Deus, fala em Deus, agradece a Deus, tudo bem. Mas o coraçãozinho duro daquele pedido de perdão, daquela concessão de perdão, ou daquela prática mais humilde que ele acha que deve ter, ou menos arrogante. Essa adoração a Deus nos cultos, nas leituras mais reflexivas, nas orações, está tendo um efeito direto na prática, no trato com o marido, no trato com a esposa, com os filhos, com aquele vizinho enjoado. A nossa adoração a Deus tem que ter resultado prático na vida. Davi se lembrou da vida dele quando se lembrou lá do santuário quando ele adorava a Deus. Não esqueça isso. Qual o efeito prático na sua vida que seus momentos de adoração a Deus estão causando? Se não estão causando nenhum, essa adoração está frágil, fraca, ou pobre, ou errada, não sei. É bom você examinar. Versículo 4, ele diz: cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Você se sente como que obrigado a bendizer a Deus? Ah, pastor, está dando glória a Deus, dando graças a Deus, e agradecendo a Deus
por obrigação é uma coisa muito, muito sem graça. Eu não estou dizendo que você deve dar graças a Deus por obrigação, não. Eu estou perguntando se você sente a obrigação de dar graças a Deus. É outra coisa. O fato de você se sentir obrigado a dar graças a Deus não significa que você dá graças a Deus sem coração, só porque é obrigado. Não, as duas coisas juntas. Quando você diz obrigado para alguém, ou desculpe, isso é uma coisa boa que você está fazendo, é uma obrigação social e de educação fazer isso, e ao mesmo tempo é muito agradável. Você sente mal se não fizer. Você sente ruim. Então uma coisa não anula a outra. Não é porque é obrigação que deixou de ser agradável. Então, eu quero saber se você sente lá no seu coração algo dizendo, agradeça mais a Deus. Eu acho que eu estou agradecendo pouco a Deus. E você deve conhecer como crente a sensação agradável de ser grato a Deus e bendizer a Deus. Aproveite e não se contente com situações esporádicas. Não, aqui e acolá, agradeço a Deus, eu gosto de orar, eu sou muito grato, ótimo. Mas é sempre, é constantemente. Eu vou dizer uma palavra meio esquisita de usar nesse sentido. É um vício. Eu sei que vício tem uma conotação muito ruim, né? Mas é por isso que eu estou usando, é para chocar um pouquinho nesse sentido de que eu quero dizer. É um costume ao qual você está muito dependente. Isso é vício, né? Só que o vício é o costume, uma dependência de uma coisa ruim. Né? Por isso que eu estou fazendo aí quase uma brincadeira com a palavra. Mas seria muito bom algo parecido com o vício. Só que uma das coisas melhores que tem no mundo é você ter o hábito de agradecer a Deus. E ele diz, enquanto eu viver, é contínuo. Mas Davi, como é que você fala isso sem saber o que vai acontecer com você amanhã? Lá vou eu de novo. E você sabe se vai pegar o coronavírus, Davi, para dizer que vai agradecer a Deus e bendizer a Deus amanhã? E logo diz a vida inteira? Peraí, você não sabe o que vem pela Davi. Sei não. E nem quero saber. Neste aspecto da minha vida aqui embaixo, não. Porque eu tenho a graça dele, que vale mais do que a vida, eu tenho a fidelidade, eu tenho o amor. E então, você acha que eu não vou bendizer a Deus? Por tudo isso que ele tem, nunca vai ser tirado, independente da doença que eu venha pegar? Não. Eu insisto. Eu vou bendizer a Deus e é cada vez mais. Ainda bem digo, é pouco. É assim que o crente deve agir. Ele diz que levanta as mãos. A primeira ideia que vem à mente é de oração, mas provavelmente, além disso, indicando que nada tem a oferecer. Então, nos versículos 5 e 6, novamente o físico e o espiritual lado a lado. Ele diz assim, como de banha de gordura farta-se a minha alma, e como júbilo nos lábios a minha boca te louva. Irmãos, aqui ele foi fundo na comida aqui, braba de caloria, banha e gordura. Isso arrepia hoje o ser vivente do século XXI, o ser humano do século XXI, que tudo é diet, tudo é low carb, e low carb, sei lá o quê. Eita, é muito complicado. Mas aqui Davi diz assim, eu gosto de gordura. Eu não sei se ele comia gordura muito, devia comer, e banha, não tinha muita noção na época dessas coisas. E ele foi logo para a picanha, muito suculenta. Ele comparou isso aí claramente com o júbilo dele quando ele cantava a Deus ou louvava a Deus, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Está falando da boca mesmo, ele cantava aqui. E ele compara o prazer de cantar a Deus com o prazer físico, é uma metáfora aqui, uma comparação de comer gostosamente, mas uma comida pesada. Alguém já disse que entende bem
de comida. Por que que tudo que tem gordura é gostoso? Eu não sei, mas é fato. E os formiguinhas que gostam de doce demais aqui, diria assim, isso aqui é como um sorvete de chocolate com caldo de caramelo e com a cobertura de marshmallow e ainda bota em cima uma cereja e umas castanhinhas picadas, água na boca para quem gosta de doce, alguma coisa assim. Pois é, quando a minha alma canta a Deus, a minha boca e obviamente saindo da minha alma, para mim é como se fosse isso. Irmãos, nós estamos nesse ponto. Eu vou perguntar diferente. Você está nesse ponto? Aí eu pergunto a mim, claro, eu estou nesse ponto, É algo que cada um tem que examinar. Qual é o prazer, irmãos, é que quando ele fala em gordura e banha, bacon, morro de bacon, para quem gosta dessas coisas mesmo. O gosto aqui é grande. Ele está falando de uma coisa gostosíssima para o apetite físico da carne, não no sentido pecaminoso, mas no sentido de nossa vida aqui, e do espiritual. Pense nisso. O que é agradável à sua alma? Eu acho que, para ser honesto, eu não posso dizer não. Que pensar em Deus, e orar a Deus, ou cantar a Deus, que é tão agradável como meu prato predileto e eu morrendo de fome. Não é. Pois faça com que seja, porque é algo alcançável. Não é um alvo só para os puritanos, para aqueles que se isolavam lá numa caverna no deserto, os eremitas. Não é um alvo só para os pastores desses que tem não sei quantos PhDs. Não, qualquer crente, por mais humilde que seja, por mais simples que seja de cabeça, pobre, rico, não interessa, mas o prazer da alma dele de cantar para Deus, louvar, adorar a Deus, pode ser enorme, gigantesco. Se não é assim com você, você está desperdiçando seu tempo aqui na Terra e está perdendo momentos deliciosos. Mas o céu vai ser muito bom. Bom quando chegar no céu. Eu quero escapar dessa vida velha, a política tudo é caótica e negócio de doença. Tá ruim demais. Eu quero ir para o céu. Tá certo. Você querer ir para o céu, escapar daqui, tá tudo muito bem. Mas um momento. Você só vai sair daqui quando Deus quiser. E você pode demorar um bocado para sair daqui. É uma pena. Porque aqui prazer mesmo não tem. Não tem para você. Estou falando agora para o crente. Se você é desse que acha que a vida aqui não tem grandes prazeres, vamos definir esses grandes prazeres. Se você está falando de que o dinheiro não dá tanto prazer, a comida, a banha e a gordura ou o doce não dá tanto prazer, ainda vai. Que as coisas daqui são complicadas, é tudo misturado com problema, com dificuldade. Eu entendo. Mesmo assim, tem prazeres bons, como a gordura do Davi. Mas tudo bem. Você falar que aqui não tem prazeres de uma maneira geral, nesse mundo tenebroso, perdido e tal, vai. Só que nossa comunhão com Deus pertence a que vida? A esta. Dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Então, e faz parte de uma faculdade do seu ser mais nobre do que a faculdade simplesmente de sentir gosto, de gostar de consumir, de comprar, de não sei o quê. É a faculdade espiritual que Deus nos deu quando nos converteu a Cristo. Então, é uma sensibilidade muito maior, de outro nível, que você tem, meu irmão, minha irmã, porque tem o Espírito Santo dentro de você. Então você pode alcançar nesta vida aqui prazeres enormes, muito maiores do que os prazeres de uma boa comida, uma boa bebida e coisa desse tipo. Pode, isso não é fictício. Alcance isso, marque esse objetivo. Eu vou dar 10 passos, porque esse aí está ao seu alcance. Não! Está ao seu alcance e não está. Vou dizer de outra forma. Está ao seu alcance, sabendo que o poder de chegar lá não é seu, mas
está ao seu alcance ter acesso a quem tem poder para fazer você ter prazeres indizíveis espirituais. Então, num certo sentido, está ao seu alcance. É assim que quando a gente fala que está ao seu alcance, é que é um caminho que você pode se propor a percorrer de uma maneira muito sensata, muito correta. Quer saber de uma coisa? Eu quero ter, você dizer para Deus, não é para mim, nem para o outro irmão. Se quiser dizer um dia, diga, mas só diga depois de entrar nessa experiência de uma maneira bem séria, bem tranquila. Mas, Senhor Deus, eu quero esse prazer espiritual que eu tenho na melhor comida que eu gosto nessa terra. Davi disse que tinha, por que eu não posso ter? Ah, eu quero, Senhor. Esse é o caminho. Muito bem. Aí ele dizia aqui que ele era, para a alma dele, um banquete louvar a Deus. Ele acabou de falar no santuário, né? Quando ele estava no santuário, quando ele estava reunido com os irmãos. Não. Claro que também, mas no contexto, não. E onde é que Davi tinha tanto prazer de cantar a Deus, de louvar, de adorar a Deus? Está aqui, no meu leito. Olha só. Quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Ele já falou em 3 atividades espirituais aqui. A gente nem percebe direito, mas já falou em 3 atividades espirituais que davam a ele grande prazer. Primeiro, cantar com a boca, com os lábios dele. Segundo, recordar de Deus. Recordar. O que é recordar? É se lembrar das coisas que Deus fez para ele. E o terceiro, meditar. É diferente só lembrar. Você lembra e daí esse é o ponto de partida para você meditar. Mas que coisa boa eu ter um Deus que me deu tanta coisa já nessa vida que eu estou me recordando agora. Mas é bom demais, é por Cristo. Aí você vai começar a meditar, cantar, se lembrar das coisas que Deus lhe deu, meditar nas coisas de Deus. Tudo isso está resumido na ideia de uma adoração pessoal. Não é no culto. O contexto aqui. É claro que eu já disse, o culto vai ter isso aí, numa reunião em casa, cantando juntos, tudo bem. Mas o que Davi está falando aqui é de uma adoração altamente pessoal, usando uma palavra moderna, personalizada. Como é a sua adoração pessoal a Deus, meu irmão, minha irmã? Como é, ao longo do dia a dia, não é só nessa crise aqui não, agora eu estou falando de uma maneira genérica mesmo, mais geral. Tenho dito tanto que o mundo está roubando muito de nós, os afazeres, as coisas, os cuidados da vida, como usando a expressão do próprio Jesus Cristo. Então, reserve tempo a sós com Deus, na cama, na rede, no seu quarto, até dentro do seu carro. O carro já é mais difícil, porque tem o sinal, tem outro passando. Hoje tem 5 motos ali cortando de cada lado. Então, é difícil, mas podemos ter bons momentos, pessoalmente eu já tive, com Deus dentro do carro. Mas eu vou dizer que é o ideal, algo assim? Não. Agora, você está dirigindo numa estrada, quando você trabalha longe, uma estrada tranquila, vendo assim a natureza passar, aí é um espetáculo. Mas, por favor, não deixe de olhar para a estrada, não. Mas você sabe a hora, alguns preferem antes de dormir, outros não conseguem pensar em coisa nenhuma, nem em Deus, 3 minutos antes de dormir, porque dorme logo. Tudo bem, é a natureza da pessoa, não tem problema nenhum. Então é melhor quando acordar. Ah, mas eu acordo já turbinado. Acorde um pouco antes. Aí vem as providências, né? Depois do almoço, lugar tal, hora tal. Aí cada um vai ter que traçar. Mas, irmão ou irmã, não deixe de traçar. Não deixe de ser rigoroso nisso. Como um aluno responsável se prepara para o vestibular, para o Enem, de uma maneira mesmo muito comprometida. Isso é só um exemplo pequeno, uma comparaçãozinha.
Assim deve ser um crente em dizer assim, eu vou ter minha comunhão com Deus, eu não abro mão, porque eu quero prazer. E atrás de prazer, exatamente, atrás de prazer. Quero prazer para minha alma. Já tem tantos prazeres ilícitos que a gente não pode ter, tem que abrir mão. Eu quero é prazer aprovado por Deus, gozo de alma. Ah, eu quero. Versículo 7 e 8, eu vou até 8, como eu já falei. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi justifica tanta vibração com Deus, é que Deus era o auxílio e o amparo dele. Quem fala em auxílio e amparo está implicitamente falando em quê? Fraqueza, fragilidade. Quem é o amparo de Deus? Não tem. Quem é o amparo de Jesus Cristo hoje? Quem é o amparo do Espírito Santo? Falou em amparo, falou em fragilidade, falou em fraqueza. Que nós... Eu ia dizer, todo ser humano é óbvio que reconhece isso, mais ou menos, porque temos arrogantes, só o jeito de olhar, dá vontade de dizer, rapaz, tu não tem alguma fraqueza não aí, para se lembrar e baixar um pouquinho esse olhar aí, mas alguns parece que não. A arrogância humana é algo, inclusive, que irrita muito a Deus. Seja como for, lembre-se que você é pequeno mesmo e precisa de amparo e de auxílio. E tem, precisa e tem. O pior, acabei de dizer, o grande problema hoje de quem pega essa doença é não ter amparo, não ter para onde correr, não ter leito, não ter o auxílio do remédio, não tem. Isso é terrível. Uma situação em que a pessoa não tem auxílio porque é fraca, é frágil, todos somos. Mas para Deus, não há situação que você não possa dizer, tu és o meu amparo, porque tu faz o que é comigo, tu és poderoso sobre tudo. Então é um amparo que nunca vai faltar, nunca vai ter leito lotado no céu. Ao contrário, Jesus Cristo disse, eu vou preparar lugar para vocês. E não é um leito de UTI, não. Vocês vão ver o que eu preparei para vocês. Você tem o seu lugar reservado. Isso aqui é um amparo e um auxílio. E agora a veia poética de novo. Lindo isso aqui. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Ele não parece nem que está fugindo. Ou de Saúl, ou de Absalão, ou sei lá por quê, mas ele está no deserto com sede, isso ele disse. O pleno com a alma dele com sede, numa situação desfavorável. Nem parece. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Sombra boa para Davi não era uma árvore frondosa. Sombra boa para Davi não era 1 milhão guardado no banco. Sombra boa para Davi não era um exame que deu negativo ou de Covid ou de câncer. Sombra boa para Davi eram as asas de Deus. Ele queria esta sombra. Lembre que ele estava no deserto. Assumimos que não tinha sombra, não tinha árvore, é deserto. Mas ele achou um jeito belo de dizer a importância de Deus para ele, quando falou em sombra. Não, Davi, sombra não, eu estou na sombra. Mas eu estou vendo aí você morrendo de calor, o suor pingando, vermelho, parece um pimentão, está na sombra. Estou na sombra das asas de Deus. E essa sombra nunca vai deixar de ter. E eu gosto. Tanto que eu canto jubiloso. Não é que eu canto... Eu não quero ser crítico, né? Mas como muitos cantam assim, tão sem graça, tão baixinho, que às vezes o irmãozinho lá que está dirigindo, irmãos, um pouquinho mais, né? Assim, então... Olha o jubiloso aqui. Eu canto jubiloso. É com júbilo, sabe o que é isso? É alegria. Canta com alegria. Ele está alegre porque está na sombra de uma árvore enorme do deserto. Não! Então você pode estar num deserto, no leito do hospital, ou pode estar numa situação
muito ruim comparado com o deserto, sol na sua muleira, e você se sentir, e não só se sentir, mas se considerar apropriadamente na sombra. Agora, uma sombra diferente, uma sombra da minha alma, uma sombra das asas de Deus. É bonito demais, é bonito demais. E, novamente digo, isso está ao seu alcance, através do Espírito Santo que habita em você. É um alvo factível. Factível quer dizer, dá para ser alcançado, é algo que dá para ser feito. A minha alma apega-se a ti. De novo, era um poeta. Era um poeta esse Davi, esse irmão Davi, esse rei Davi. Apegar no hebraico quer dizer grudar, colar. Já pensou que coisa mais bonita para você dizer de Deus? Eu gosto de estar colado com Deus, grudado. Geralmente as pessoas dizem, fulano é grudento. Pois eu quero ser grudento mesmo, com Deus. Não quero ser grudento com as pessoas aqui no mau sentido, e ser alguém desagradável, inconveniente, é claro que não. E eu sei que a palavra grudento também tem um sentido meio ruim, e eu estou usando de novo para contrastar. Né? Mas eu quero colar em Deus. Eu quero ser apegado, ligado com o Senhor Jesus Cristo. A linguagem é muito forte. É uma pena quando a alma do crente está meio colada com as coisas dessa vida. Minha alma é colada com os meus filhos. A minha alma é colada mesmo, é grudada com meus netos. Pois minha alma é colada com dinheiro. Não, eu não faço nem tanta questão de dinheiro, mas eu faço questão de ser reconhecido academicamente no meio em que eu vivo. Eu colo ali, nos meus títulozinhos, tanto que eu boto antes do nome, eu gosto. Colado, a gente cola com prazeres e cola com os shoppings, cola com as coisas que a gente compra lá. Tudo bem que a gente tem que comprar coisa e compra e tenha hobbies e tudo mais, mas não cole no seu hobby desse jeito que Davi está falando. Não grude, nem na sua mulher, nem no seu marido, nem nos seus filhos, não grude em ninguém. Nesse sentido, é claro que nós temos responsabilidades que o próprio Deus nos deu para que com nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, até com os nossos inimigos, devemos amá-los, devemos fazer o bem, estamos cheios de obrigações, e é maravilhoso termos filhos, netos, pais, queridos, amigos, e que a gente sente falta deles, especialmente numa hora tão desagradável como esta, que a gente quer abraçar e não pode. Tudo bem, e pode até usar num sentido bem pequenininho, sabe aquela letrinha que você mal enxerga? Colar, eita, eu estou grudado com meus filhinhos, meus netinhos, então, ainda vai. Mas, gente, eu quero dar aqui o sentido que Davi usou com Deus quanto à alma dele. A minha alma gruda em ti. Esse nível de grudar, não é para ter nada neste mundo, nada, de esposa e esposo para baixo, que chegue perto da força desta cola, desta ligação aqui com Deus. É isso que eu tinha para hoje. Que Deus nos abençoe, nos ajude a andarmos mais perto deste Deus, independente da situação no nosso corpo, na nossa casa, no nosso prédio, no nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta Terra. Nós temos um Deus acima disto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver essas coisas e a praticar no dia a dia, para que, conforme falei, tenha um efeito prático. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.